Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Daniel capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa e próspero em meu palácio. Tive um sonho que me assustou. Os pensamentos que perpassavam pelo meu espírito quando no meu leito, bem como minhas visões, perturbaram-me. Dei ordem para que fizeste vir à minha presença todos os sábios da Babilônia, a fim de que me desse a interpretação de meu sonho. Então acudiram os magos, os mágicos, os caldeus, os astrólogos, aos quais contei esse sonho, sem que eles, todavia, pudessem indicar-me o sentido. Finalmente apresentou-se diante de mim Daniel, cognominado Baltazar, segundo o nome de meu Deus, em quem reside o Espírito dos deuses santos. Narrei-lhe o sonho. Baltazar disse-lhe, chefe dos magos, sei que reside em ti o Espírito dos deuses santos e que nenhum mistério te confunde. Diz-me então as visões que tive em sonho. Dá-me a explicação. Tais eram as visões do meu espírito, quando, do meu leito, eu via no meio da região uma árvore de alto porte. Essa árvore cresceu, era vigorosa, o cimo tocava o céu, era avistada até nos confins da terra. Sua folhagem era bela e seus abundantes frutos forneceram a todos o que comer. A sua sombra abrigavam seus animais terrestres, nos seus ramos permanecia os pássaros do céu e toda criatura tirava dela seu sustento. Nas visões de meu espírito, quando no meu leito vi também um santo vigilante que descia do céu, comecei a gritar com voz possante: derrubai a árvore, desgalhai-a, fazei cair as folhas e dispersai seus frutos, que os animais fujam de debaixo dela, que os pássaros abandonem seus ramos. Entretanto, deixai permanecer na terra o tronco e as raízes, mais atados por correntes de ferro e de bronze, que seja molhado pelo orvalho do céu e tenha seu quinhão de erva com os animais terrestres. Que se mude seu espírito, que em lugar de um espírito humano lhe seja dado um espírito animal. E 7 tempos passe sobre ele. Essa sentença é um decreto dos vigilantes. Esta resolução é uma ordem dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e a confere a quem lhe apraz e pode a ela elevar o mais objeto dos mortais. Eis o sonho que tive, e eu, o rei Nabucodonosor, portanto tu, Baltazar, dá-me a interpretação dele, porque nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de fazê-lo. Tu o podes, porque em ti habita o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cognominado Baltazar, permaneceu alguns instantes perdido no tumulto de seus pensamentos, e o rei prosseguiu: Baltazar, este sonho e sua significação não devem perturbar-te. Meu senhor, replicou Daniel, possa o sonho ser para teus inimigos e sua
significação para os teus adversários. A árvore que vistes crescer e tornar-se bela, cujo cimo tocava o céu e era avistada dos confins da terra, esta árvore de bela folhagem, de frutos abundantes, que a todos dava o que comer, sobre o qual viviam os animais terrestres, em cujos ramos obrigavam-se os pássaros do céu. Esta árvore és tu, Senhor, que te tornastes grande e poderoso, cuja altura crescestes e atingiu os astros, cuja dominação estende-se até os confins da terra. Por outro lado, o rei viu um santo vigilante descer do céu e exclamar: derrubai a árvore, desgalhai-a, mas deixai na terra o tronco e as raízes, se bem que, atadas por correntes de ferro e de bronze, no meio da erva do campo, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais terrestres, até que 7 tempos haja passado sobre ele. Eis o que isto significa. Trata-se aí, ó rei, de um decreto do Altíssimo concernente ao rei, meu senhor. Eles te expulsarão de entre os homens para te fazer habitar com os animais do campo, postarás ervas como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheça o domínio do Altíssimo sobre a realeza humana, o qual a confere a quem lhe apraz. Se foi ordenado deixar intactos o tronco da árvore e suas raízes, é que tua realeza te será restituída logo que reconheças a soberania do céu. Queiras então, ó rei, aceitar meu conselho, resgata teu pecado pela justiça e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. Talvez com isso haja um prolongamento de tua prosperidade. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei, passeando nos terraços do palácio real, fazia esta reflexão: eis aí verdadeiramente a grande Babilônia, que constitui para fazer dela uma mansão real por meu poder soberano e para servir a glória de minha majestade. Falava ainda quando uma voz baixou do céu: anunciam a ti, rei Nabucodonosor, que teu reino te foi arrebatado. Vão expulsar-te dentre os homens para te fazer viver entre os animais dos campos. Postarás ervas como os bois. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e que a confere a quem lhe apraz. No mesmo momento, o oráculo pronunciado sobre Nabucodonosor cumpriu-se, e ele foi expulso dentre os homens, e pastou ervas como os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Seu pelo cresceu como penas de águia, e suas unhas como unhas de pássaro. Ao terminar os dias marcados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. A razão voltou-me, e eu bendisse o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive eternamente, cuja dominação é perpétua, cujo reino subsiste de idade em idade. Diante dele, nenhum habitante da terra tem importância. Age como quer, tanto em ser tratado do exército celestial, quer tanto em se tratando do exército celestial, quanto em relação aos habitantes terrenos. Ninguém pode bater-lhe na mão e perguntar-lhe: que fazes aí? Nesse mesmo instante, a razão me foi restituída com o brilho da minha realeza, minha majestade e meu esplendor. Meus conselheiros, meus nobres, vieram procurar-me. Fui
reintegrado à frente do meu reino, e meu poder achou-se aumentado. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, cujas obras são todas justas e cujos caminhos são retos, e que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje, capítulo 4, prosseguindo a nossa leitura aqui, que é bastante coisa também, embora tenha exaltado o Deus de Daniel, Nabucodonosor não cria nele completamente, nem a ele se submetia de modo exclusivo, como está no capítulo 4, versículo 8. Muitas pessoas frequentam as igrejas e usam uma linguagem cristã, porém não honram verdadeiramente a Deus com suas vidas. A confissão nem sempre representa a verdadeira situação de uma pessoa. Sua vida está de acordo com a sua profissão de fé. Uma das lições mais difíceis de se aprender é que Deus é soberano. Ele está acima de toda e qualquer autoridade. O poder de todos os líderes em governos, negócios e religiões é limitado. Aqueles que vivem com liberdade e um grau relativamente alto de autonomia têm dificuldades de entender isso. Embora possamos nos sentir como livres para fazer o que nos agrada, Deus é soberano sobre todos os nossos planos e desejos. Quando entendeu o sonho de Nabucodonosor, Daniel, perplexo, preocupou-se com o modo de revelar notícia. Ele expressou seu desejo de que o sonho prenunciado acontecesse aos inimigos do rei, não ao próprio rei. Como Daniel poderia estar tão profundamente angustiado com o destino de Nabucodonosor, o rei responsável pela destruição de seu lar e sua nação? Daniel havia perdoado Nabucodonosor e assim Deus pôde usá-lo. Muitas vezes, quando somos prejudicados por alguém, consideramos difícil esquecer o passado e até é possível que nos sintamos contentes com o sofrimento de tal pessoa. Perdoar significa deixar o passado para trás. Você é capaz de amar aquele que o feriu? Você pode servir alguém que o maltratou? Peça a Deus para ajudá-lo e perdoar, esquecer e amar. Deus pode usar você de modo extraordinário na vida desta pessoa. Embora muitos no mundo achassem Nabucodonosor um rei poderoso e até mesmo divino, Deus mostrou que ele era um homem comum. O rei ficaria insano e tornar-se-ia como um animal por um período de tempo, 7 tempos. Deus humilhou Nabucodonosor para deixar evidente o que é Deus Todo-Poderoso. Não Nabucodonosor, era o Senhor das nações. Não importa quão poderosa uma pessoa se torna, orgulho apenas afastará a presença de Deus de sua vida. Orgulho é uma das tentações mais perigosas que se podem enfrentar. Não permita que suas realizações levem-no a esquecer-se de Deus. Daniel recomendou que Nabucodonosor mudasse seus costumes e Deus concebeu a estes 12 meses para fazê-lo. Infelizmente, não houve arrependimento no coração orgulhoso do rei. Assim, o sonho se cumpriu. Os antigos reis
procuravam evitar qualquer referência às suas fraquezas ou derrotas em seus monumentos e registros oficiais. Entretanto, a partir do registro de Nabucodonosor, pode-se inferir que ele não governou por um tempo durante seus 43 anos de reinado. A Bíblia explica o fato revelado como causa de orgulho e a punição de Nabucodonosor. A vida de Nabucodonosor com Deus é um dos temas deste livro. No capítulo 2, versículo 47, ele reconheceu que Deus revelou os mistérios a Daniel. Em 3, do 28 a 29, glorificou a Deus por salvar os 3 jovens hebreus. No capítulo 4, versículo 30, apesar de reconhecer que Deus existe e opera grandes milagres, Nabucodonosor ainda não reconhece o Deus como seu Senhor. Muitos incrédulos também afirmam que Deus existe, opera milagres maravilhosos para ser filho de Deus. Você precisa convidá-lo a ser o Senhor da sua vida. Quem é esse Nabucodonosor, né? A gente escuta falar tanto deste homem. Nabucodonosor foi um líder mundial que julgou-se capaz de ganhar mais cooperação do povo conquistado, permitindo que este conservasse seus deuses. Ele tomou suas terras, roubou suas riquezas e controlou suas vidas, mas permitiu que adorasse seus ídolos. Algumas vezes ele mesmo os adorou. O plano de Nabucodonosor funcionou bem, com uma exceção evidente. Ao conquistar a pequena nação de Judá, encontrou-se com Deus, que exigia adoração exclusiva. Não apenas um lugar entre muitos deuses. De certo modo, Nabucodonosor sempre fora capaz de governar os deuses. Mas este novo Deus era diferente. Esse Deus ousou afirmar que criara Nabucodonosor um dos grandes conquistadores da história e era conquistado por seu Criador. A Bíblia nos deixa notar os caminhos pelos quais Deus operou a vida de Nabucodonosor. Deus permitiu vitória, mas o rei apenas executava os seus propósitos. Deus também permitiu a Nabucodonosor trazer os melhores jovens líderes de Judá para servir em seu palácio. Enquanto isso, colocou perto de um rei um jovem chamado Daniel, que mudaria sua vida. Deus permitiu que Nabucodonosor tentasse matar 3 de seus servos para ensinar-lhe que não tinha de fato o poder sobre a vida e a morte. Deus o advertiu dos perigos de seu orgulho. Então permitiu que Nabucodonosor vivesse 7 anos com insanidade antes de recolocá-lo no trono. Deus mostrou ao rei quem estava realmente no controle. Essas lições são claras para nós hoje em virtude do nosso lugar na história. Quando a atenção se volta para a nossa vida, percebemos que somos incapazes de ver como Deus está operando. Porém, somos beneficiados por ter a palavra de Deus como guia para enfrentar os desafios de hoje. Recebemos a ordem de obedecer a Deus e confiar nele. A confiança em Deus nos conforta nas ocasiões em que não temos certeza quanto aos resultados. Deus nos confiou esse dia. Temos confiado a Ele a nossa vida, o nosso futuro? Então, quem foi esse Nabucodonosor? O maior dos reis da Babilônia, conhecido como um construtor de cidades, descrito na Bíblia como um dos governadores estrangeiros a quem Deus usou em seus propósitos. Considerou-se um Deus, foi persuadido a construir uma estátua de ouro que todos deviam adorar. Tornou-se extremamente orgulhoso, o que levou à insanidade. Tendia a esquecer-se das demonstrações do poder de Deus que havia testemunhado. A história registra as ações
dos servos voluntários de Deus e dos inconscientemente foram seus instrumentos. A grandeza de um líder afetada pela qualidade de seus conselheiros. O orgulho incontrolado é autodestrutivo. Autodestrutivo. Por isso, essa história de Nabucodonosor é contada também em 2 Reis, do capítulo 24 a 25, 2 Crônicas 36, Jeremias 21 a 52, Daniel de 1 a 4. Bem, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Não só Daniel a gente consegue enxergar, né? Não só Daniel, não só Nabucodonosor. Nós também temos muito dentro de nós raízes que enfraquecem a nossa relação com Deus. Nosso orgulho, a nossa soberba, nossa autopiedade, nossa arrogância, todos os nossos pecados instalados dentro de nós. Por isso, meus amados, como é bom a gente poder fazer uma experiência profunda deste amor de Deus. Hoje, dirigindo, voltando para minha casa em Ponta Grossa, só fico aqui hoje, um dia, e já viajo amanhã para São Paulo. Então, na verdade, não fico nem um dia, porque hoje à noite já vou para Curitiba. Mas veja, quantos acidentes, estava chovendo muito na pista, quantos acidentes a gente pôde ver no percurso do caminho. Mas o que leva uma pessoa a se acidentar? Com certeza, a imprudência. A imprudência de alguém gera a destruição do outro. Então, a gente precisa estar atento. Isso na estrada. Imagina a nossa alma. Se nós não estamos atentos, vigilantes, a destruição pode ser muito grande, não só para mim, mas para muitos que estão à minha volta. Então, a gente precisa orar, a gente precisa estar muito mergulhado dentro da vontade de Deus para a gente poder continuar tendo uma alma mística, pura e santa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.